O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos esse ano na festa do nosso padroeiro, celebrando as divinas virtudes, as virtudes humanas e os pecados primeiros, aqueles que nós chamamos de pecados capitais. As virtudes divinas, aquelas que Deus nos concede, a fé, a esperança e a caridade. As virtudes humanas, chamadas cardeais, aquelas que quanto mais nós exercitamos, mais crescemos nelas. A justiça, a prudência, a temperança e a fortaleza. E também estamos a aprender e a meditar como superar e vencer os pecados primeiros, os pecados capitais, que nos inserem na vida de pecado, e a partir deles surgem vários pecados nas nossas vidas. Só que hoje nós iremos meditar um pouco a respeito da fé.
A fé é o fundamento da vida cristã. Não consegue ser cristão que não vive verdadeiramente a fé. Não consegue servir a Deus na igreja, na comunidade, quem não tem uma fé firme, não vacilante. Não consegue de verdade permanecer no serviço, quem não vive todos os dias essa experiência de fé. E se existe uma virtude que é para nós a grande preciosidade da nossa vida cristã, é essa fé. Se vocês não tivessem fé, se eu fé não tivesse, nós não estaríamos aqui. É porque temos fé, é porque somos homens e mulheres batizados, que nós vivenciamos essa fé. Mas, Padre, o que é verdadeiramente ter fé? É muito simples. É crer, professando todas as nossas complacências naquilo que a igreja, nossa mãe, nos ensina. Viver a fé é professar todas as virtudes do credo, que já já nós iremos rezar. É crer em Deus Pai, é crer que Deus Pai é o Criador, é crer que o Filho verdadeiramente é Deus e se encarnou e morreu e ressuscitou. É crer verdadeiramente que o Espírito Santo é Deus como o Pai e o Filho, que é o santificador, que é o doador dos dons. É crer na igreja, é crer na ressurreição dos mortos, é crer em todas as verdades de fé que a Mãe Igreja nos coloca. Só que é interessante que nós entendamos que a fé, ela muitas vezes pode enganar. Quando uma pessoa pensa que vive a fé verdadeiramente só porque acredita em Deus. Não, até o demônio acredita em Deus, mas não tem fé em Deus. Fé consiste em depositar em Deus a confiança. Fé consiste em todos os dias viver na graça de Deus, em uma comunhão plena com Ele. Fé consiste em todos os dias vivermos olhando as realidades divinas que nos preenchem, que nos completam e que nos fazem todos os dias ter essa bendita experiência com Deus, de tal forma que não conseguimos mais viver sem Ele. Crer, meus irmãos, é o primeiro ato do homem. Crer em Deus, crer que Deus verdadeiramente é o Criador, crer que o Filho verdadeiramente é Deus e homem, crer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Senhor da vida, que procede do Pai e do Filho, é o doador dos dons. É crer que a igreja é fundada por Deus, é crer na comunhão dos santos, é depositar a fé em todas essas verdades, sem titubear. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, vejam bem, é mentirosa a desculpa de quem diz que tem fé e não vai à igreja. É mentira aquele cristão que diz que crê e ama a Deus, mas é incapaz de ir na igreja rezar, é incapaz de mudar o curso da vida, é incapaz de mudar as próprias convicções,
para assimilar e aceitar as convicções divinas. Só que vejam bem, meus caros irmãos, essa fé que nós professamos, nós a recebemos no batismo. E a partir daquele momento, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque agora nós somos seres espirituais. Porque agora nós enxergamos a vida com um olhar diferente. Porque o encontro com nosso Senhor nos faz verdadeiramente diferentes. Vejam esse encontro aqui. Esse encontro de nosso Senhor com Zaqueu. Quem é esse Zaqueu? Zaqueu era um homem não benquisto por aquele povo. Assim como Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. Alguém que explorava o povo em nome do Império Romano e que também roubava. E esse Zaqueu não era alguém simpático à população. O povo não gostava dos publicanos. Só que Zaqueu, sabe-se lá por quê, deve ter escutado muito bem falar daquele Jesus de Nazaré, que estava fazendo milagres. E Zaqueu procurava em meio à multidão ver Jesus. Lucas, aqui sempre transformando os encontros de nosso Senhor como encontros magnânimos, de tal forma que uma pessoa pequena, uma pessoa baixa, não poderia enxergá-lo. Tamanha a proporção de pessoas que ali estavam. E esse Zaqueu, ele procurava ver Jesus. Só que a estatura de Zaqueu impedia, ele era pequeno. Olha, meus irmãos, aqui nós podemos ver e interpretar a estatura de Zaqueu ao tamanho da nossa fé. Se a sua fé for pequena, você não vai nunca enxergar Jesus. É por isso que muitas vezes eu vejo e contemplo muitos de vocês dentro da igreja há tantos anos, mas que continua tendo a mesma fé. Tem pessoas que eu nunca encontrei rezando 2 ou 3 minutos na paróquia, que nunca cumpriu uma escala de oração, de adoração. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo de rezar. E por que não consegue na vida enxergar Jesus? Porque a fé é diminuta, porque a fé é ínfima, pequenininha, e só consegue enxergar nosso Senhor quem tem uma fé grande, quem tem uma fé grandiosa. Um pequeno na fé nunca vai enxergar nosso Senhor. Só aqueles que vivem as virtudes heróicas, só aqueles que lutam todos os dias para crescerem na fé, vão enxergar verdadeiramente nosso Senhor. E Zaqueu, aqui, ele se vê pequeno, só que ele vai e quer encontrar um jeito de encontrar nosso Senhor. Zaqueu vai, corre à frente, sobe numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Olha, minha gente, essa figueira aqui, nós devemos interpretar como o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa preguiça.
Nós só podemos de verdade enxergar Jesus se nós subirmos e sentarmos em cima do nosso orgulho, da nossa preguiça, porque muitas vezes esse orgulho que nós temos, essa preguiça que nós temos, são tão grandes que nos sufocam. Mas se nós subirmos, sentarmos em cima e dissermos assim: eu preciso mudar, eu preciso crescer, nós enxergaremos nosso Senhor. E olhem que Ele sobe na figueira, Ele olha nosso Senhor, fica ali olhando o Senhor. Só que, minha gente, olha, tem momentos na vida que é o Senhor, o bom Deus, que nos visita. Não somos nós que muitas vezes vamos ao encontro dele, não. A iniciativa primeira é dele, é ele que vem ao nosso encontro. E aqui o Senhor olhou para cima, contempla Zaqueu e vê naquele homem ali uma fé. Por quê? Porque ele se esforçou para ver o Senhor. Não consegue enxergar Jesus quem não se esforça. Muitas vezes eu vejo dentro da igreja tantos cristãos que não se esforçam para ver nosso Senhor, tantos cristãos que fazem as coisas por fazer, como a gente vê dentro da nossa paróquia, cristãos acostumados a viver sem enxergar Jesus, e o nosso Senhor o tempo todo chamando, e nosso Senhor o tempo todo atraindo, e nosso Senhor o tempo todo convidando, e muitos que não conseguem enxergá-lo. E o Senhor enxerga o esforço daquele homem de subir na figueira, só para ver quem era aquele homem belo, poderoso, admirável, que estava fascinando a todo mundo. Oh, visão maravilhosa de Zaqueu! Quisera eu, meu Deus, ter aquela visão. Oxalá que vocês também tivessem a mesma visão de Zaqueu, de contemplar o Senhor depois de um grande esforço. Encontrar Deus, meus irmãos, não é coisa simples, não. Encontrar Deus é coisa de homem e de mulher que vivem se esforçando todos os dias. Crescer na vida interior é algo de quem tem um coração nobre. Tem pessoas que caminham na igreja anos e anos e não se abrem à graça de Deus, e continuam do mesmo jeito, porque não existe esforço. E aqui, nosso Senhor olha Zaqueu, vê os pecados de Zaqueu, vê os erros de Zaqueu, mas Deus nunca, quando olha o homem, contempla no homem a vida pregressa. Deus, ao olhar Zaqueu, Ele contemplou aquilo que Zaqueu tinha a oferecer. Ele contemplou o que Zaqueu tinha de bom, a força de vontade de ser de Deus. E olha que não é Zaqueu que convida nosso Senhor, mas é o próprio Senhor quem toma a iniciativa e se autoconvida para ir na casa de Zaqueu. Desce depressa, hoje devo ficar na tua casa, Zaqueu. Ou seja, é algo de imediato, não pode ser demorado. Desce, eu vou para a tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Aquele homem pecador agora recebeu a visita de um santo, e ali deposita nele a fé. Deposita em nosso Senhor a fé. E é bonito porque nosso Senhor ali toma a iniciativa. Desce, eu vou para a tua casa. Zaqueu desce depressa e
recebe Jesus com alegria? E como você, enquanto cristão, vem recebendo Jesus? Será que você recebe Jesus com alegria? Ou será que você se acostumou com a visita eucarística de nosso Senhor em todas as missas no teu coração, na tua vida? Vejam, meus queridos irmãos, olha que aquele povo ali maldoso, aquele povo maldoso viu ali nosso Senhor conversando com Zaqueu, e ainda reclamam. Ele foi visitar um pecador? Sim. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. O pecador é a pérola preciosa do ministério de Jesus. E a vida de pecado é o alvo que nosso Senhor quer atingir. Isso é santo, isso é sagrado. Olhem que enquanto aquele povo estava a criticar Jesus, porque vejam, até Jesus foi criticado, até Jesus tinha oposição, até nosso Senhor não agradou todo mundo. Olha aqui no texto santo. E Zaqueu se sentiu lisonjeado, alegre, feliz. Ele me escolheu, apesar da minha insignificância, apesar das minhas misérias, Ele me escolheu. Ou seja, Zaqueu se enxergou um vaso de eleição. De verdade, Ele me elegeu, Ele me escolheu, Ele veio à minha casa e eu nem o convidei. E Zaqueu, sem nosso Senhor chamar a atenção, só porque recebeu a visita do Senhor, Zaqueu fica de pé e diz ao Senhor: olha, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, Senhor, eu vou remediar o mal que eu fiz. E o bonito é o que nosso Senhor diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Por quê? Porque o encontro com Jesus muda a nossa forma de pensar. Se você se encontrou com Jesus e você continua pensando do mesmo jeito, esse encontro não aconteceu. Porque quem se encontra com Jesus verdadeiramente muda. É impossível encontrar com Jesus e não mudar. É impossível ter um encontro com nosso Senhor e continuar agindo da mesma forma e do mesmo jeito. Quem se encontra com Cristo muda. Quem se encontra com Cristo cresce. Quem se encontra com nosso Senhor verdadeiramente se esforça. E aqui nosso Senhor vê o esforço de Zaqueu. Esse é um homem de fé. Eu nada pedi e ele já está dando. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Essa Igreja Católica Apostólica Romana, ela não foi fundada para santos, mas foi fundada por um santo, nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles homens, para aquelas mulheres pecadores, pecadoras, que desejam crescer na santidade, iluminarem o mundo, darem sabor ao mundo e serem no mundo de verdade pessoas divinas. Por quê? Porque se encontraram com o Mestre e, se encontrando com Ele, são diferentes em meio ao mundo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu peço ao Senhor, o bom Deus, que derrame sobre todos nós essa virtude teologal da fé,
Guarde no seu coração essa fé. Viva a fé que você está professando hoje na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, até o fim da tua vida. Com a fé não se brinca. Fé é coisa séria. Fé não é um faz de contas, mas fé é a grande virtude teologal que Deus nosso Senhor nos deu, para que, fazendo uma experiência com Ele, nós possamos caminhar e um dia todos nós aos céus chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.